Os OVNIs não fazem pesquisa científica. Os OVNIs, como muita gente pensa, eles são realmente artefatos científicos. Para alguém ter construído um OVNI, seria preciso um monte de gente. Um monte mesmo. Talvez milhões de pessoas trabalhando juntas em uma civilização, para que ela pudesse ter recursos para poder cada parte dessa civilização gerir os custos e os materiais para fazer o fenômeno OVNI. Com certeza o fenômeno OVNI não veio de uma árvore. Com certeza. Ele não nasce em árvores. Com certeza. Então, se ele não nasce em árvores, ele nasce como? Acontece o seguinte, que para você construir uma coisa como um disco voador, é preciso cientistas, os carinhas de jaleco lá, é preciso pessoas que trabalham com mecânica, é preciso desenhistas como eu, para planejar como é que vai ser o OVNI e tudo mais. É preciso gerentes, os caras que vão pegar a grana e transformar no projeto do OVNI. E não só isso, porque um OVNI sozinho ele não se mantém. Ele precisa de peças de reposição, claro, porque tudo se desgasta. Ele precisa de combustível, seja lá qual for. Sabemos qual é. Pode ser radioativo, pode ser qualquer coisa, pode ser solar. Talvez eles se alimentem de luz solar, né? Seria muito mais, vamos dizer assim, ecológico. Mas não só isso. Não é só isso. Tudo isso aqui ainda é muito pouco. Porque o metal do OVNI, seja ele tungstênio, seja lá o que for, ele tem que ser minerado. Tem uma mina para minerar esse metal. Tem que ter fábricas ou indústrias para pegar o mineral, transformar alguma coisa útil, alguma coisa refinada. Com esse material, com a junção de todo mundo, e também, é claro, com a junção do público, deve ter tido alguém que apoiou esse trabalho. Aí você tem o fenômeno OVNI. Mas por que eu digo que ele faz pesquisa científica? Apesar de todo esse trabalho, alguém teve muito trabalho para fazer isso, mas esse alguém não está fazendo pesquisa científica. O que seria de se esperar? Se os OVNIs vieram de um planeta X, sei lá, de uma estrela aí qualquer, vamos dizer que é aqueles sistemas solares que tem 2 estrelas, não importa.
o cara vai, se move até outro planeta, no caso a Terra, né? Vamos aqui a Terra, a Lua e o nosso Sol. Pronto, olha que bonitinho. Normalmente você esperaria que uma missão a um planeta como a Terra fosse uma missão científica. Mas por que não é uma missão científica? Quando um cientista ele examina alguma coisa, geralmente essa coisa que ele está examinando, vamos dizer que seja um micróbio, como o coronavírus. É um micróbio. Micróbio não, né? Não é um micróbio, é um vírus. Vamos lá. Para você saber o que é que ele é, você tem que analisar ele, olhar ele para o microscópio e tudo mais, certo? Mas se você mexer muito nesse objeto de estudo, se você se meter demais com ele, se você deixar, por exemplo, o calor da sua mão influenciar, ou então o ar-condicionado do laboratório influenciar, ou então a luz, a exposição à luz excessiva influenciar, isso aqui não vai servir para nada. Isso aqui vai estar morto ou modificado. Então, ciência, como é que se faz ciência? Ciência se faz assim: surge uma coisa nova, como por exemplo uma bola uma bola voadora que ninguém sabe o que é. Esse é o seu objeto de estudo. Então você, cientista, você olha para aquilo e fica pensando: que diabos é isso? Certo? Então você anota tudo. É o que um cientista faz, ele anota tudo. Todos os dados dessa coisa. Então, dados. Você gera dados sobre essa coisa. A partir desses dados, você cria uma hipótese. Que é tipo: será isso? Tipo, será que é gás do pântano que faz essa bola brilhante? Será? É assim que se faz ciência, para começar. Mas não é só isso. Essa hipótese tem que gerar uma previsão. Se for gás do pântano, vai acontecer. Aqui não é bola de cristal. Pronto, isso aqui é bola de cristal. O cientista agora vai prever aqui uma coisa: se igual a isso, se for gás do pântano, ele vai explodir. Vamos dizer que acontece isso com o gás do pântano. Aí ele observa de novo. Lá vai o cientista observando de novo, dessa vez com binóculo. E ele vê que não explodiu. Se isso não aconteceu, ele tem que voltar a fazer tudo de novo.
recolher dados, criar nova hipótese, criar uma nova previsão, tentar nessa previsão descobrir alguma coisa que leve a crer que é isso ou aquilo, observar para ver se o objeto, se o fenômeno se comporta do jeito que foi previsto, e assim por diante, a fim de criar uma teoria. Mas o mais importante no método científico é que o cientista ele tem que estar isolado do objeto de estudo. Ele pode anotar tudo, ele pode ver tudo, ele pode anotar os dados, a vida dessa criatura, por exemplo, está observando aqui, mas ele não pode tocá-la. Ele tem que tentar fazer isso sem interferência, porque se ele interferir nele, o que acontece? O bicho, que era assim, vai acabar se tornando assim. Mais parecido com a pessoa que está investigando. Por que acontece isso? Vamos lá. Dizem que lá atrás, no começo da humanidade, os OVNIs apareceram e, com sua influência, fizeram as pessoas construírem pirâmides. Agora tem pirâmides. Ou então, alguns alegam que Jesus ele era assessorado por OVNIs. Ou então, dizem que foram os OVNIs que abriram o Mar Vermelho para a galera poder escapar. Tudo isso tem nome: contaminação. Isso não é ciência. Mas por que isso é um problema? Por que isso seria um problema? Se você vem de outro planeta, aqui é a Terra, aqui é o outro planeta, certo? Dois sóis. A Terra de um Sol e a Lua. O que seria de esperar de uma missão de um planeta ao outro? Seria de se esperar que eles fossem manipular o nosso planeta. Para quê? Para conseguir o quê? Porque você iria manipular, porque um alien iria querer manipular o nosso mundo. Por quê? Porque ele é mau? Porque ele quer nos controlar? Porque ele quer nos escravizar? Porque ele quer passar suas ideias para nós? Porque ele quer nossos minerais? Porque ele quer nossa água? Porque ele quer nosso ar? Seja lá o que for que ele quisesse fazer, não faria sentido. Porque o universo tem todos os elementos. Tem oxigênio, tem minerais. Alguém vai dizer: são os reptilianos, cara. Você não entendeu. Os reptilianos, eles estão aqui para sugar a nossa energia da nossa alma. Bem, se você vai falar de energia da alma, cara, você vai simplesmente sair do campo da seriedade. Mesmo que a energia da alma exista, pense bem, você acha que alguém construiria um monte de naves
iria viajar trilhões de quilômetros para roubar a energia da alma de outras pessoas. Será que isso não tem outra maneira não, melhor não, como tipo, sei lá, criar uma pilha de energia da alma não? Que tal? Por que não? Acho que seria muito mais interessante, né? Muito mais inteligente. Mas não sei, muitas pessoas acreditam nisso, acreditam que estamos sendo manipulados por ETs, por Astacheran, sei lá. Mas, bom, de certa forma, existem realmente muitas evidências de manipulação. Isso aí, se a gente acreditar em pelo menos 1% do que tem acontecido no passado da nossa história, por exemplo, as aparições marianas, né? A Virgem Maria naquele topo e os pirralhos que a viram, e toda a multidão, e toda aquela história do milagre do sol, que era uma bola de metal cheia de janelas que soltava raios para tudo que é lado. Alguns disseram que foram curados por esses raios, alguns disseram que tiveram suas roupas secas por esses raios. Isso é manipulação. Sim, isso é realmente manipulação. Mas isso significa que isso não é ciência? Bom, claro que sim. Isso significa que não é ciência. Se for ET. Por quê? Porque um ET, uma pesquisa científica vinda de outro mundo, você, para construir naves, você precisa fazer ciência, cara. Você não vai construir naves acendendo vela para elas, não. Não vai acontecer desse jeito. Você não vai construir naves tentando invocar sua mente interior. Isso não vai acontecer também, não. Você constrói naves com um negócio chamado ciência. É o único jeito. E para fazer ciência você tem que ter ética científica. Essa ética é justamente não contaminar o objeto de estudo. Então, para você fazer naves como discos voadores, que são bem maiores em poder, em capacidade do que nossos aviões, você precisa de uma ciência maior que a nossa ciência. E para isso você precisa de cientistas maiores que os nossos cientistas. Porque você não pode fazer ciência sem cientistas. Para fazer ciência você precisa de cientistas, muitos cientistas. Para fazer naves espaciais você precisa de muitos cientistas, todos agindo de acordo com a ética científica. Ou seja, roubar energia de seres humanos, tentar dominar o planeta deles. Vou pegar a Terra aqui
sou ET malvado e vou pegar a Terra e vou controlar ela. A Terra vai ser da gente aqui. Com tantos mundos que eles têm por aí, você acha mesmo que eles vão se interessar por isso? Essas coisas são ideias do freak show que os maus ufólogos criam e alimentam para poder ganhar dinheiro. Porque o que deve estar acontecendo aqui é ciência, mas não poderia ser ciência se fosse um ET que tivesse vindo de outro planeta para cá. Por quê? Porque isso é uma contaminação. Se ele vem e manipula, é contaminação. Se ele vem e não manipula, não é contaminação. Mas como está acontecendo uma manipulação, só podemos concluir uma coisa: não é ET. Os OVNIs são daqui mesmo, da Terra. E por que isso explica que não é contaminação? Porque se alguém do passado criou os OVNIs, vamos dizer que existia uma situação em que eles eram comuns, em que eles faziam muitas coisas, eles apagavam incêndios, eles transportavam coisas. Vamos apagar incêndio aqui, transportando coisas, construindo coisas, salvando pessoas que estão em perigo. Mas isso aqui, vamos dizer que aconteceu, sei lá, há 70 mil anos. E agora, 2000 anos depois de Cristo, essas coisas sobreviveram, esses OVNIs, talvez porque viviam no fundo do mar, em uma base. Aconteceu alguma coisa com a civilização anterior, mas eles continuaram. E eles estão fazendo aquilo agora para o qual foram programados para fazer, que é vigiar. Eles estavam vigiando antes também, tentar ajudar quando vê que é necessário, e por isso eles dão uma de santos de vez em quando, de deuses, sei lá, porque eles foram criados para isso, eles foram criados para manter a civilização humana. Naquela época alguma coisa aconteceu, eles restaram, eles sobreviveram ao que aconteceu e continuam aqui. Por isso que eles estão aqui desde o começo. Não é porque chegaram há muito tempo, é porque eles foram construídos aqui por outra civilização. E eles estão fazendo o que acham que tem que fazer, porque foram criados para fazer isso aqui. Isso aqui não é contaminação. É impossível acreditar que cientistas lá de longe criaram os OVNIs para ficar manipulando a gente. Isso não é necessário, eles não precisam fazer isso. Nós não somos experiência de ninguém. Ninguém vai fazer uma experiência a trilhões de anos-luz de casa. Não faz sentido. Até porque, muito provavelmente, as civilizações morrem antes mesmo de chegar muito longe de sua própria estrela. Mas isso vai ser o tópico de outro vídeo. Então, até mais. Obrigado aí.